Aí depois eu boto na sala de cada turno. 7 de setembro de 1822 a março de 1831, quando Dom Pedro I abdica para Dom Pedro II. Por que Dom Pedro I só ficou? Por que Dom Pedro I só ficou quase 9 anos no poder? Ele é um cara novo. Ele saiu do Brasil com 31 anos. Por quê? Porque Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele tinha a ideia que o Brasil não era de Portugal. O Brasil era da família Orleans e Bragança. Quando Dom João VI teve que voltar para Portugal, em 21, eu já falei isso em sala de aula, quando a gente tinha aula presencial, e falou novamente. E chegou para Dom Pedro II e falou assim: Pedro, se o Brasil tiver que se libertar, antes que seja sobre sua cabeça, sobre sua coroa, do que de um aventureiro. E tanto Dom João VI quanto o filho dele, Dom Pedro, tinham que Brasil e Portugal eram propriedade da família Orleans e Bragança. Família que estava já no poder em Portugal desde 1700 e pouco. Tá? Então, a preocupação de Dom Pedro I ao fazer a independência é manter sob a família Orleans e Bragança o Brasil. Ok? Qualquer dúvida, vocês escrevem, tá? Então, o primeiro reinado, Dom Pedro I, começa com a independência do Brasil, nada mais do que manter a família dele o Brasil. Feita a independência, o Brasil precisa de duas coisas. Uma Constituição, todo país tem que ter uma Constituição, todo país, seja democracia, ditadura, precisa de uma Constituição. E Dom Pedro, em 1823, faz uma eleição para uma Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia Constituinte, aviso aos senhores, só tinha dois partidos. O Partido Brasileiro que era a maioria da população, e o Partido Português. Vocês podem perguntar, professor, por que o Partido Português? Porque o Brasil tinha muito português, claro. Foi colônia de Portugal, Reino Unido de Portugal. Dom João VI, quando veio em 1808, trouxe muito português. Quando ele voltou, não todo mundo voltou. Então, muita gente foi no Brasil. Então, tinha o Partido Português, que era minoritário, e o Partido Brasileiro, que era a maioria. E nessa Assembleia Constituinte, surgiu uma ideia do Partido Brasileiro de fazer uma monarquia constitucional. O que era uma monarquia constitucional? O imperador tinha o poder executivo, depois eu vou explicar o que é isso, e o Congresso, a Assembleia, tinha o poder legislativo. Qualquer dúvida vocês escrevem que eu estou vendo aqui. Eu tento falar, porque eu não sei porque não está falando. Poder legislativo. Então, fazer um governo que o poder ficasse dividido entre o imperador e a Assembleia. O Partido Português sonhava com o quê? O Brasil voltar a Portugal. O que é voltar?
voltar a ser colônia ou Reino Unido a Portugal. Portugal voltar a mandar no Brasil. Então, na Assembleia Nacional Constituinte, de 23, tinha essas duas vertentes. Uma monarquia constitucional, ou o Brasil voltar a ser colônia ou Reino Unido de Portugal. Agora vai ser a parte mais interessante. A divisão clássica de poder, e nós, no final dessa aula, a gente vai fazer uma analogia com hoje, nosso querido presidente Bolsonaro, tá? É o tripoderes. É uma teoria clássica do direito constitucional, da Constituição. Tripoderes são o seguinte: poder executivo, executa as leis, poder legislativo faz as leis e o poder judiciário julga o conflito de uma lei. Se a lei atrapalha alguém, a pessoa acha que está sendo punida miseravelmente do conflito da lei. Essa é a divisão clássica dos poderes. Hoje o Brasil tem essa divisão. Nós temos o poder executivo, que é a presidência da República e seus ministros, representado pelo Bolsonaro, presidente Bolsonaro. O poder legislativo se divide em dois. Câmara dos Deputados, o presidente é o Rodrigo Maia, o Senado é o seu Davi Alonso. E o Poder Judiciário, o órgão máximo é o Supremo Tribunal Federal, os presidentes é o ministro Dias Toffoli. Essa é a divisão clássica de poderes geralmente feitos numa democracia. Tá? Feito numa democracia. Em 23, o Partido Brasileiro quis fazer uma equidade entre o poder executivo e o poder legislativo. Ambos têm o mesmo nível de poder. Tá? Ambos têm o mesmo nível de poder. Gente, qualquer dúvida é só escrever. Vocês acham, agora eu pergunto a vocês, que Dom Pedro I, autoritário, ia aceitar esse projeto de poder? Dividir o poder dele com o Congresso Nacional, com a Assembleia? O que vocês acham? Escrevam, por favor. O que vocês acham? O que vocês acham? Em Ágata, Kaique, Luiz Felipe. O que vocês acham, Ágata? Tenta falar, não estou ouvindo vocês. Hein? Querem falar? Não querem escrever? Então tá, vamos continuar. Dom Pedro I, por ser autoritário, não gostou desse projeto. O outro projeto era do Partido Português de colocar o Brasil novamente sob domínio português. Sabe o que Dom Pedro faz? Dom Pedro, literalmente,
Dom Pedro I, fecha a Assembleia Constituinte e fecha, o que ele faz? Em um instantinho que eu vou. Tá? Ele fecha a Assembleia Constituinte em 1823. A Assembleia começa em 1823, por volta de maio, em outubro, novembro ele fecha. E em fevereiro de 1824, ele outorga a primeira Constituição Imperial do Brasil. A palavra outorga é a mesma coisa que dá, presenteia. Dom Pedro I escreve a Constituição de 24, a Constituição de 24, a famosa Constituição de 1824, ele escreve e ele outorga ao Brasil. Isso demonstra o que nele? Um poder altamente autoritário. Dom Pedro tem um poder altamente autoritário. Ele não gosta de prestar contas para ninguém. Para ninguém. Ele não presta conta para ninguém. Entendeu? E o que tem de especial nessa Constituição de 1824? Vou explicar agora. Eu acho que só o Brasil teve isso. Não posso te afirmar a vocês, com quase certeza. Sabe o que a Constituição de 1824 apresenta? Uma coisa que só é. Poucos, eu acho que só o Brasil teve isso. 4 poderes. Você pode estar pensando, pô, são 4 poderes, só falou que são 3? Sim. Todo mundo são 3. Dom Pedro inventou o poder. Tudo isso está lá no conteúdo que eu coloquei na sala de aula, tá, gente? Está lá no conteúdo da sala de aula. Tudo lá. Aliás, eu quero abrir um parênteses. Não pense que a gente vai voltar antes de agosto, tá? Até agosto tem que ser aula assim. Se programe para entrar às quartas-feiras. Vocês podem entrar. Eu dou 3 aulas, de 7 às 8h40, 8h40 até 10h30, 10h50 até meio-dia. Você se programa, pode entrar uma área que está entrando mais cedo. Mas nós não vamos voltar antes de agosto. Tenho certeza disso. Tá? E hoje já começou de 6 às 7 da manhã, e agora de 2 às 3, ou de 3 às 4 na Bandeirantes, aulas também, televisão. Tá? Só que não são feitas para a gente. Tá?
Então, 4 poderes. Ele cria o poder moderador. Não é bonito, moderador, só que ouve tudo usado. Mentira. Esse poder está acima dos outros 3 poderes. Está acima dos outros 3 poderes. Que são o executivo, o legislativo e judiciário. Os 3 poderes. O poder moderador só está nas mãos de Dom Pedro I. O executivo também é dele. Dele e dos ministros que ele indica para os cargos. Ministro do Transporte, da Saúde. O legislativo é a Assembleia Nacional. O judiciário é os juízes. Percebe que a característica do Brasil. Dom Pedro I tem 2 poderes. 2 poderes. Só o Brasil. Por isso que no final da aula, a Agatha me explica, vou explicar o que houve com relação ao Bolsonaro. Tá? 2 poderes. Ok? Então, ele outorga, ele dá essa Constituição e a vida continua. Continua. Volto a lembrar aos senhores que Dom Pedro I era altamente autoritário. Não gostava de ouvir conselho de ninguém. Tá? Conselho de ninguém. Com isso, estou vendo aqui, Agatha, só um instantinho. Agatha, os portugueses que vinham aqui, só vem agora, tá? Fica um pouco. É meu estúdio de gravação, cara. Os portugueses voltaram, quiseram voltar. Oi, Joyce. Bom dia. A Joyce também entrou. Os portugueses que estavam aqui, uns foram obrigados a voltar porque eram da staff, junto a Dom João VI. Os que quiseram ficar e podiam ficar, ficaram. Não houve obrigação, tá? Eu perdi muita coisa? Não. Como, Agatha, meu microfone está desligado? Instantinho. Não, tá azulzinho. O meu tá azul. Ó, Joyce, fala alguma coisa, Joyce. Oi! Joyce, fala. A Joyce tá com pontinho. Eu tô falando, professor. Peraí, vou mandar A mensagem. Joyce não quer falar. Tô falando! Tá falando, mas eu também não tô ouvindo, gente. Ô, meu... Joyce, olha no nome do professor lá embaixo. Vê agora se vocês falam. Aperta na setinha do lado. Eu tô vendo a Joyce. O microfone dele tá desligado. Fala, Joyce. Peraí. Agora... Mas não tô ouvindo. Não sei o que tá vendo, gente. Eu já passei lá para Seduc. Eu não tô ouvindo vocês. E eu não tô bloqueando vocês, não. Pior que meu microfone tá ligado e o negócio tá Joyce, eu tô vendo você falar, mas não tô vendo. Tem que escrever. Peraí. Ó, para mim, todo... Aqui está dizendo ó, que você está com o microfone ligado, eu não estou ouvindo. O Luiz Felipe, a Agatha e o Caio estão com o telefone desligado, mas só quem pode mexer é eles. Tá? Mas eu não estou ouvindo, não posso fazer nada. Eu vou falar com alguém. Pegou o seu? Fala agora. Oi. Fala aí, professor. Fala aí, professor.
Agora também apareceu, Agatha, os 3 pontinhos azul. Mais. Espera um instante. Mais um. Espera um instantinho, gente. Fala agora, Joyce. Oi! Fala. Oi! Meu Deus. Eu tô Espera um gritando instante, vou ver se aqui. eu consigo aqui. Tô gritando aqui, tô parecendo uma maluca. Um Meu pai. instantinho. Professor, tô te ouvindo. Eu só desliguei o microfone. Eu tô vendo aqui se eu consigo resolver esse problema. Tá. Pera, sem ser o professor, alguém mais tá me ouvindo? Eu. Aham. Ah, então acho que é só o problema do coisa dele. É alguma coisa. O negócio do professor. Ai, eu tô tão Bruno. feia. Eu O tô. Continua não microfone tá ouvindo, Joyce. Oi? Continua ouvindo, gente. Infelizmente, eu sei, não. Tite. Professor, tô te Vou ter que ver ouvindo, isso só desliguei depois, o tá? Eu não microfone. consigo. Não sei por que não está dando certo isso. Vocês vão ter que escrever. Mas o telefone foi ligado, tá? Os outros... Sim, mãe, Eu vou não pe- tá ouvindo gente. Sim. Também tá aparecendo uma câmera? É o aplicativo que não está. Deixa lá. Vamos embora. Agatha, o que você perguntou, tá? Ele é autoritário, que na verdade ele é da monarquia, sim. Ele é da monarquia. Mas também, como eu escrevi no início, tanto Dom João VI quanto eles eram da família Orleans de Bragança. Então, tanto para Dom João VI quanto para Dom Pedro I, Brasil e Portugal eram da família deles e não países. Eram da família. Olha que coisa absurda. Eles achavam que tanto o Brasil quanto Portugal eram da família. Tá? E o que acontece? A partir de 1824, ele começa a governar, praticamente. Né? Por que eu estou falando isso? De 1822 a 1824, ele teve que consolidar a independência. O que é consolidar a independência?
Olha que absurdo. Ele teve que pagar, a título de indenização a Portugal, 2 milhões de libras esterlinas, moeda da Inglaterra. E onde que ele pediu esse dinheiro? A Inglaterra. O Brasil já começa independente, devendo dinheiro. Precisava pagar para Portugal, já que a gente se declarou independente de Portugal esse dinheiro? Coisas da família. Pagou 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Dentro do Brasil, Ágata, por exemplo, teve lugares que os portugueses não aceitaram a independência, que é um lugar, Bahia. A Bahia comemora a sua independência de Portugal no dia 2 de julho de 1823, quando as tropas do Brasil conseguiram expulsar, entre aspas, os portugueses da Bahia. A Bahia tinha muito português, porque tinha sido a primeira capital do Brasil, era mais perto ainda de Portugal, Porto Salvador bem mais perto do Rio de Janeiro. Então, sabe que aparece aqui? A figura de Maria Quitéria. A mulher que se vestiu de homens e se vestiu de soldado, guerreou a libertação da Bahia. Aí eu abro um adendo para quem vai fazer concurso militar, especialmente vocês, meninas, duas coisas. A primeira força armada que aceitou mulher como oficial, como soldado, foi a Marinha. Tá? A Marinha era a força a aceitar a mulher. E Maria Quitéria, hoje é a patrona do serviço feminino do Exército. Todo serviço feminino. Cada arma tem um patrono. Maria Quitéria, se me fala a memória, é patrona do serviço militar, do serviço feminino do Exército. Por quê? A independência foi no Sudeste. Bahia no Nordeste. Hoje, ainda de ônibus, se demora 24 horas. De navio se demora 36. Na época, quanto tempo demorava daqui até Salvador? Ia demorar uns 10 dias a cavalo. Nossa! E uma semana, pelo menos, de navio. E eles não queriam. Lá eles eram fortes. Tinha muito português lá. E não achavam. Aí, voltando a te lembrar que de 1822 a 24, o Brasil teve que consolidar a independência. A Bahia foi o principal lugar dos portugueses, mas no Nordeste era vários lugares, a cidade que tinha portugueses, que demorou a eles a aceitar a independência. Tá? Demorou. Até que teve uma guerra. Até que teve lutas entre tropas brasileiras e tropas portuguesas. Detalhe: as tropas brasileiras foram comandadas por mercenários. Então, Pedro tem que contratar. Tem um famoso chamado Almirante Cochrane. É até uma rua aqui na Tijuca. Ele era um almirante inglês, já tinha atuado no Chile, para a independência do Chile, veio para o Brasil ajudar o Brasil a ser independente. Eram pessoas pagas. O Brasil não tinha exército. O exército era português. Tanto é que de 1822 a 1824 ainda valia no Brasil as leis portuguesas. Quem ainda valia as leis portuguesas? Por que valia as leis portuguesas ainda? Porque nós não tínhamos Constituição. Da Constituição se deriva todas as outras leis. Como a gente não tinha Constituição ainda valia as leis portuguesas. Entendeu, Agatha? Então, os portugueses em Salvador eram muito fortes. Tá? Muito fortes. E aí,
de 1824 a 1831, Dom Pedro I governou. Ora, ele buscava apoio dos portugueses que ele estava no Brasil. Ora, ele pegava apoio dos brasileiros. Mas, na essência, Dom Pedro II, Dom Pedro era um cara autoritário. Não gostava de ouvir ninguém. Ninguém. A demora da Constituinte, sim. Lembrando que a independência foi em setembro de 22, a Bahia ficou independente. Em julho de 23, a Assembleia se instalou em maio de 23, pouco antes da independência da Bahia. Em outubro foi fechada. Em fevereiro de 24, a Constituição. Os 2 primeiros anos, praticamente, 1 ano e meio, praticamente, para acertar o Brasil. Não se faz um país assim de uma hora para outra. Tá? Não se faz um país de uma hora para outra. Então, Dom Pedro governou de 24 a 31, ora pegando o apoio dos portugueses que estavam no Brasil, ora pegando o apoio dos brasileiros do Brasil. Ficou nessa birra. Tá? E o que acontece? Os brasileiros, como era a maioria, começaram a criticar Dom Pedro por quê? Primeiro, Dom Pedro, na verdade, era português. Certo? Português. Era autoritário. Em 1826, morre em Lisboa Dom João VI. Quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, ele renunciou ao trono de Portugal. Ele renunciou ao trono de Portugal, mas indicou a sua filha brasileira, Dona Maria da Glória, como herdeira do trono de Portugal. Tanto é que a gente tem Dom Pedro I foi imperador do Brasil português. Nós também temos uma rainha de Portugal brasileira, Dona Maria da Glória. O que acontece? O irmão dele, mais novo, chamado Dom Miguel, teoricamente pega o trono. Se diz, eu sou o rei de Portugal, Dom Miguel. De 26 a 31, Dom Pedro fica uma arara querendo algum jeito de recuperar o trono de Portugal para a filha dele. E com isso, ele foi se tornando muito popular, autoritário. A grande questão de Dom Pedro I, que era extremamente autoritário, não via ninguém. Não foi à toa que ele fez essa Constituição com 4 poderes. O poder moderador é o poder dele fazer o que queria com o poder. Então, o que acontece? Calma aí, a água está aqui. O Agatha, vou ser sincero para você. Até hoje, né? Até hoje, isso vai ser o final da aula. As classes populares não participam de nada. Na aula anterior, a Letícia perguntou: o Partido Brasileiro é o partido maior? Por que não bancou a monarquia constitucional? Era o partido maior porque havia mais brasileiros. Mas pessoas de classes mais altas, com certeza tinha até mais português do que brasileiro. É uma essência da sociedade brasileira, essa não participação dos problemas brasileiros. Você vê na Argentina, a quarentena está dando certo. O presidente já impôs,
E a sociedade aceitou. E aqui nós? Quando eu falei para vocês que nós não voltamos antes de agosto, a situação no Rio piorou. Piorou? Eu sei que piorou, eu sei que as pessoas precisam trabalhar. Mas as pessoas, hoje, sim, eu estou aqui preso, eu estou aqui de quarentena, acho que hoje está fazendo 50 dias. 50 dias que eu não saio de casa. Saí uma vez, o máximo que eu fui na portaria, agora nem na portaria eu vou mais. Estou aqui em casa, tudo pedindo por entrega. O nível de isolamento não adiantou. Estou pegando caos por Rio de Janeiro essa semana e a próxima. Por isso que eu até falo com vocês, não saiam de casa. Não saiam de casa. Então, o grau de participação popular quase zero em toda a história do Brasil. E eu vou mostrar daqui a pouco isso. Tá? Por isso que o Partido Brasileiro, que era majoritário, não conseguiu se impor. Dom Pedro enfrentou, fechou a Assembleia e outorgou a Constituição dele, com 4 poderes, e ele que mandava. Só que isso gerou um descontentamento, como eu coloquei aqui. Ele só vai governar de 1824 a 1831. 31 ele já estava desgastado politicamente. O que falam dele? Foi importante Dom Pedro I declarar a independência? Foi. Por quê? Porque manteve o Brasil unido. Um país só. Olha o tamanho do Brasil. A colonização. Preste atenção. A colonização espanhola veio a América do Sul. É uma colonização só. Olha quantos países se desfragmentaram com o processo de independência da América Espanhola. Uruguai 1, Argentina 2, Paraguai 3, Bolívia 4, Chile 5, Peru 6, Equador 7, Venezuela 8, Colômbia 9. 9 países da América do Sul, sem contar as Guianas. 9 países surgiram do processo de independência da colônia espanhola, da colonização espanhola. O Brasil, a colonização portuguesa, se manteve intacto. Só perdeu o Uruguai, mas ganhou o Acre. E uma parte do Paraguai na Guerra do Paraguai. Então, o que falam bem de Dom Pedro I é que quando ele fazendo a independência dos moldes dele, para a família dele, ele manteve o país inteiro, sem se desfragmentar. Só que, depois da consolidação da independência, que foi em 1824, até ele abdicar em 1831, ele entrou num desgaste. Por que entrou num desgaste? Porque ele era autoritário. E a sociedade, aí, não, claro, os pobres e os escravos, mas as classes médias, as pessoas mais letradas, iam ter poder participar do destino do país. E o nosso país está com 4 poderes. Com aquele poder grande, moderador. enorme, chamado moderador. Com esse poder, Dom Pedro I podia fazer o que quisesse. Eu sou um juiz condeno uma pessoa à morte. E ia lá, não, essa pessoa vai morrer não. Solta essa pessoa. Eu, como juiz, absolvo essa pessoa. Não, manda prender porque eu acho que ele é culpado. Olha o poder que ficava na mão de Dom Pedro I. Oriundo da Constituição Imperial de 1824. Ok? Alguma dúvida, gente? Por enquanto, Alguma não. dúvida? Mano, procurando ele no carrinho, né? Aqui. Vai lá procurando bebê no carrinho. Aí, em 1831, devido à situação que estava muito ruim para Dom Pedro I, e qual é o medo dele? Era a sociedade brasileira buscar uma república que é totalmente oposto à monarquia. Ele abdica, quando abdica e volta para Portugal,
onde isso era bom. Ele forma um governo, um exército, entra em luta com o irmão dele, vence o irmão dele, coloca no trono Dona Maria I, Dona Maria da Glória. Na verdade, Agatha, ele não tinha um poder, ele tinha dois poderes. Ele tinha o poder moderador, que é o poder Deus acima de tudo, né? E o poder executivo, que ele administrava o Brasil com os ministros. Ele tinha dois poderes, na verdade. Tá? Dois. Ele volta para Portugal, forma um exército, derruba, ganha do Dom Miguel, coloca no trono a filha Dona Maria da Glória. Em 1886 ele morre. Ele morre há quantos anos? Coincidentemente, 36 anos. Era uma pessoa nova. Tá? Morre com 36 anos. E aí o que ele pensa? Ele era muito inteligente, autoritário, mas inteligente. Ele abdica. Então, seu filho. Eu vim aqui fora pra marcar um 10, a gente ver que tava fazendo aula. Segundo, Mas daí que chama lá fora só aí, a maioria já tinha foi 5 lá anos fora. de idade. E essa Constituição, a Constituição Imperial de 1824, dizia que só podia assumir no trono com 18 anos. Puxa, ele tem 18, ele tem 5 anos. O que vai acontecer? Quem vai mandar no Brasil? A própria Constituição de 1824. Pode ter que andar nisso, não tem que ficar vendo apagando. A própria Constituição previa que se o herdeiro fosse menor de 18 anos, nós teríamos uma regência trina. Ah, tá, com 3 pessoas para governar, lembro. Puta que pariu. Com 3 pessoas para governar. A própria Constituição de 1824 falava o herdeiro não tem 18 anos ou está viajando. Quem toma conta do Brasil enquanto isso? Uma regência trina. Trina de quê? 3 pessoas. Que pessoas? Escolhidas entre os deputados da Assembleia Nacional. Entendeu, Luiz? E esse conteúdo eu disponibilizei. Entendi. Eu tava falando com outra pessoa aqui, esqueci que o microfone tá ligado. Sim, Não, relaxa. A Agatha perguntou se Dom Pedro II era filho do Leopoldina. Isso. Essa novela que passou, tá passando às 6 horas da tarde, eu assisti outra vez. Muito boazinha. Tem uns erros lá, tá? Mas alguém saiu. Eu tô aqui. Filho da Dona Leopoldina. Detalhe. Em 31, quando Dom Pedro I volta para Portugal, já era casado com a segunda mulher, Dona Amélia, Beatriz Amélia. E ela deixou. No Brasil ficou Dom Pedro II e as 2 irmãs, filhas, primeiro casamento, da Dona Leopoldina. Ficou ele com as irmãs. E depois você procura, Agatha, é muito bonita a carta da Dona Amélia, não sei se é de verdade, tá? Fala, se lamentando de deixar os meninos. Dom Pedro II tinha que ficar. Isso é óbvio. Desde que o segundo tinha que ficar. Era o herdeiro. E se lamentando de deixar ele e as irmãs dele aqui no Brasil, tá? Detalhe, nunca mais, nem Dom Pedro II, nem as irmãs viram o pai. Tá? Nunca mais viram o pai.
a, a regência trina, porque quando o Dom Pedro elaborou a Constituição de 1824, ficou com medo de deixar essa regência na mão de uma pessoa só. Um só brasileiro tomar conta do país enquanto o herdeiro não fizesse 18 anos. Qual era o medo de Dom Pedro? Primeiro, esse cara, essa pessoa que tomasse conta do Brasil, pegasse gosto e desse um golpe e acabasse com a monarquia. Então é melhor colocar 3 pessoas, porque dividir o poder com 3 é mais difícil, não é isso? É muito mais difícil dividir o poder com 3. Então, vamos deixar 3 pessoas. Teve 2 regências trinas. A provisória e a permanente. Ah, tá. E a permanente? A provisória durou 2 meses e a permanente foi de 1831 a 1834. Por que a provisória? Dom Pedro renunciou em março de 31. Nessa época, no Brasil, era férias do Congresso. Então, se pegou 3 pessoas, tudo isso está naquele conteúdo que eu mandei para vocês. Bem, esse período de Santa Feira no início. Ficaram 2 meses para tomar conta de como mandar Dom Pedro embora, indenizar Dom Pedro, uma opção de coisas. Quando a Assembleia voltou em maio, elegeu uma regência trina permanente que tomou conta do Brasil até 34. Só que esses 3 anos, a sociedade, os políticos perceberam que não estava dando certo 3 pessoas mandarem no país ao mesmo tempo. Mesmo sendo 2-1, né? Eu e o João decidimos a favor, Pedro é contra. 2-1. Mas não estava dando certo. Então, surge o famoso Vou até tirar print agora. Importante. ok, Joyce, gostei. Ele está aqui já, não tá? Uhum. Chamei, mas eu acho que ele não Aí. visualizou. O critério, Agatha, era um consenso entre os deputados. Tá? E é até mais fácil, né? Porque eu tinha que escolher 3, se compunha fácil. Na regência trina, tá? Tanto a provisória quanto a permanente, teve Francisco de Lima e Silva. Eu coloquei lá na matéria, Francisco de Lima e Silva, pai do Duque de Caxias. Ele foi da regência provisória e da regência permanente. Tinha um critério, um consenso, a gente pode chamar de um consenso, tá? Já, esse ato adicional de 1934 é muito importante. É um ato adicional, não é uma coisa que ele emenda a Constituição. Ele emendou, esse ato adicional, ele emendou a Constituição. 3 pontos foram principais. Tá?
A regência trina vira regência una, e aí eu vou te explicar o critério melhor, tá? Quer dizer, uma pessoa só a partir de 34 ia mandar no Brasil, até o herdeiro fazer 18 anos. Criou-se a Guarda Nacional, que o Brasil não tinha uma força policial a âmbito nacional, só havia forças policiais das províncias. Tá? E, em função disso, se fez uma centralização política, policial e judiciária no Rio de Janeiro. Quer dizer, se tirou o poder político, policial e judiciário das províncias e levou para o Rio de Janeiro. Isso aqui causou um clima de guerra no Brasil todo. Como assim, professor? Esse ato adicional, trazendo todas as decisões política, policial, judiciária para o Rio de Janeiro, para a regência, tirou o poder das elites das províncias. Isso causou uma revolta muito grande. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Causou um clima de instabilidade política e social muito grande, que vai desencadear lá em 1840, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Tá bom. Aí, Agatha, você que está mais coisa, há uma eleição direta do Brasil todo e o primeiro regente é o padre mesmo, Diogo Feijó, que vai de 1834 a 1837. Depois tem o segundo regente, que é o Pedro, que vai de 37 a 40. E o que acontece? O padre Diogo Feijó é um padre diferente. Ele era a favor do casamento dos padres, tinha filho, e era um cara muito liberal. Tá? E não conseguiu, e nesse período, eu acabei de colocar ontem, surgem as revoltas do período regencial. Muitas revoltas. Quais foram? Cabanagem no Pará, Balaiada do Maranhão, Sabinada na Bahia, Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e tem mais uma que está sendo muito estudada pelo movimento negro, Revolta dos Malês, em Salvador. Que é uma revolta que tem um aspecto religioso, cultural, de tudo. Tá? E o que tem essa revolta dos malês? Que tem essas revoltas? Cria um clima muito de estabilidade no Brasil. Esse clima de estabilidade no Brasil começa. Então, o padre Regente Feijó, por ser um liberal, não consegue sufocar. Pedro, que vem depois, também não consegue sufocar. O que falta no Brasil o quê? Falta no Brasil um líder. Uma pessoa que personifique o poder do Brasil, una o Brasil, junte o Brasil. Nesse período, a sociedade começou a ficar com medo de acontecer com o Brasil, o que aconteceu com a América Espanhola. Vai se dividir. Observa, Guerra dos Farrapos durou 10 anos, de 1885 a 45, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No norte, Pará, Maranhão, Bahia, podiam se fragmentar em outros países. Então, a sociedade brasileira começou o que se chama, na minha opinião, erradamente,
que era, Golpe da maioridade. aconteceu em 1840. Dom Pedro II assumiu o trono com 15 anos Não é e 8 18, não? meses. É 15 anos, deve ser Eu um pouco. pergunto a vocês, agora quero que vocês escrevam para mim. O que vocês acham de uma pessoa assumir o trono com 15 anos e 8 meses? Poder, o trono do Brasil. Tendo na mão o poder moderador, o poder executivo. O que vocês acham? Hein? Tô digitando. Escrevam, o que vocês acham? Vamos lá, gente. Escrevam. Pronto, voltei. Calma aí, vou colocar aqui o negócio. Ah, tá caindo. Tô mais alto. Hein? Só a Joyce respondeu. Cadê a Agatha? Tô caindo. Então eu vou continuar, porque já são 10h33. Eu vou até 10h50 com vocês, porque eu atrasei. Dom Pedro, ao abdicar em 31, nomeou como tutor dele, nomeou como tutor de Dom Pedro II, o patriarca da independência José Bonifácio de Andrade Silva. Na novela das 6, é o Filipe Camargo. De 22 a 31, ele tinha brigado com o José Bonifácio. Mas, ao ir embora para Portugal, ele viu que a pessoa que tinha mais capacidade de instruir o menino de 5 anos a se tornar rei, imperador, era José Bonifácio. Lembrando que a infância de Dom Pedro II foi uma infância, a gente pode dizer, triste, né? Ele, com 5 anos de idade, ele fica sozinho no Brasil, sem pai nem mãe, mas foi preparadíssimo para ser imperador. Ele foi educado, instruído a ser imperador. Então, quando chega em 1840, 15 anos, 8 meses, todo mundo achou que podia ser ele. Especialmente que o Brasil estava numa crise muito grande, essas crises, essas revoltas populares. Ninguém aguentava mais a regência. O pessoal já tinha visto o período de Dom Pedro I caótico, autoritário. A regência não deu certo. O Brasil estava procurando uma estabilidade, uma paz, cuja paz era Dom Pedro II. 15 anos e 8 meses ele foi colocado no trono. E a partir de agora, na aula, eu vou colocar uma coisa que vocês vão gostar. O presidente Bolsonaro é um presidente autoritário? Sim, é um presidente autoritário. Ele queria governar sem o Congresso, sem o Judiciário? Sim. Mas isso é culpa dele ou é culpa da estrutura de poder do Brasil? O que vocês acham? Por que o presidente Bolsonaro é assim? Nossa sociedade é assim. E eu vou mostrar agora para vocês que no final de aula, nós estamos independentes da linha do tempo que a gente pegou no sexto ano, desde 1822. Nós estamos em 2020.
1889, proclamação da República. Aqui foi monarquia. Dom Pedro usava com mais parcimônia, com mais cuidado. Mas aqui tinha um poder moderador. Então aqui é um período autoritário. De 1880, a gente vai aprender daqui a pouco, eu posso falar, de 1889 a 1930, República Velha. Só quem mandava no Brasil era São Paulo, por causa do café, e Minas, por seu maior estado. O famoso política do café com leite. Vamos dizer que era democrático. Vamos aceitar que é democrático. De 30 a 45 era Vargas. Precisa dizer totalmente autoritário. Ok? 45 a 64, democracia. Pode dizer que foi período democrático. 64 até 1988, ditadura militar. E eu tava tendo aula sobre Era Vargas no meu pré-vestibular. Autoritaríssimo. E de 1988 a 2020, nós estamos na democracia. Então vamos somar aqui, ó. Dá para ver, não dá? Dá. Autoritário. É 89 menos 22, 7, 67 anos de monarquia, mais 15 anos da Era Vargas, mais aqui dá 14, 24 anos, mais 24 anos da ditadura militar. Isso aqui vai dar 39, 67, 16, 106 anos de período autoritário. Período democrático. Vamos considerar esses 41 anos aqui do café com leite. Aqui, 45, 19, entre 45 e 64, mas aqui estão com 32 anos. Total, aqui dá 60, 92 anos. Lembrando que esses 41 anos aqui de República Velha é questionável. Então, nós estamos acostumados a ser governados em regimes autoritários.
regimes que não respeitam a opinião de cada das pessoas. É o que é o nosso presidente. Ele só é o espelho de como nossa sociedade vê o poder. Nós sempre vemos o poder como algo autoritário, algo imposto. Nunca algo conquistado, tem que ser debatido. Deu para compreender? Com isso, encerramos o Primeiro Império. Todo o conteúdo está na sala. Semana que vem eu já coloquei uma parte, vou colocar mais. A gente vai começar o Segundo Império, que envolve o café, a escravidão e por que, no final, a monarquia é derrubada pela República. É a República de militares e queria instituir a República Velha. Ok? Agora vou aqui fazer as perguntas e vou acertar aqui o caderno. Agatha, você é de que turma mesmo? 3005, é isso? Um instantinho, só que eu vou fazer uma coisa aqui.